a paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer estar aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui no programa A Escola Bíblica Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o nosso primeiro vice-presidente da CGADB. E eu sou o pastor Natalino das Neves, que nesse trimestre estou comentando as lições bíblicas da CPAD de jovens e ao mesmo tempo sou comentarista da lição. Eu escrevi as lições bíblicas para os jovens com o título Justiça e Graça e também sou o autor do livro Justiça e Graça, um estudo da doutrina da salvação na carta aos Romanos, que é um livro de subsídios para as lições bíblicas de jovens. E você que está nos ouvindo, que é aluno da classe de adultos, então no próximo trimestre você vai estudar também sobre Romanos. Então esse livro que eu escrevi vai servir para você, veja aí o livro, para que você também possa estudar as lições do próximo trimestre da classe dos adultos. Então é um livro que eu fiz questão de comentar com os 16 capítulos da epístola, não servindo especificamente para a lição que comenta 9 capítulos, mas como um livro de comentário. Então, se você ainda não adquiriu, é o momento de você adquirir, para mesmo os jovens estudarem a lição de jovens, e também você que é pai, presentear o seu filho, que se você ainda não fez, e poderá utilizar o mesmo livro também para auxiliar no estudo da próxima lição. Vai ter um livro específico, junto com a revista, mas o meu livro também servirá com um subsídio a mais para você estudar sobre a lição. Quero também, antes de iniciar o comentário diretamente da lição, pedir para que você clique aí, tem um link abaixo para você, clique nesse link e você poderá se inscrever diretamente no meu canal do YouTube, se você ainda não fez. É importante que você se inscreva no meu canal do YouTube, que assim que eu poste os vídeos, você vai receber, antes de todas as pessoas, aqueles que ainda não são inscritos, já um aviso de que o vídeo está à sua disposição. Daí você vai lá e assiste o vídeo quando você quiser. Outro pedido que eu faço para você: ao assistir o vídeo, se você gostar do vídeo, embaixo do vídeo tem uma mãozinha assim, gostei. Então clique nessa mãozinha para dizer que você gostou do vídeo. Isso é importante para a divulgação do vídeo, para que outras pessoas também, para que chame a atenção e o YouTube possa divulgar mais o vídeo. Porque quando você clica em gostei, você vai ver que abaixo um pouco parte lá um compartilhar, já aparece um link do vídeo e aparece lá os canais das redes sociais que você tem. Você pode clicar ali naquela figura do Facebook, por exemplo, e já compartilhar o vídeo diretamente. Então eu peço que você que está ouvindo esse vídeo, compartilhe o vídeo. Não seja uma pessoa mal agradecida, vamos dizer assim, porque a gente faz esse trabalho voluntariamente para auxiliar os professores e alunos da escola dominical ao longo de todos os municípios do estado do Brasil e também em outros países. É um trabalho voluntário e é um trabalho que a gente faz para divulgação e melhoria da escola dominical. Então você pode fazer parte também desse programa quando você compartilha. Quando eu digo assim, ingratidão, é você receber algo que alguém se dedicou um tempo gratuitamente para fazer o vídeo, o seu tempo, e você desfrutou, mas você não compartilha. Então eu peço que você compartilhe. Todas as pessoas que assistirem o vídeo, compartilhe com a sua rede social, para o maior número de pessoas possível. Vamos divulgar o vídeo, vamos divulgar o programa, com o intuito de contribuir para a melhoria da escola dominical e para que as pessoas possam estudar os textos bíblicos que nós estamos aqui estudando, que nesse trimestre é a carta aos Romanos, e que essas pessoas possam compartilhar também. Peça para as pessoas compartilharem. Então você pode usar como forma de evangelismo, uma forma de estudo bíblico e também para você preparar suas aulas ou estudar a aula semanal da escola dominical, que utilizo as lições bíblicas da CPAD. Nós já estamos na lição de número 10. Essa lição fala sobre o jovem e a consagração. Esse é o título desta lição, o jovem e a consagração, tendo aí como foco, então, os jovens, por ser uma revista de jovens. E nós vamos estudar sobre o capítulo 12 de Romanos, que é um capítulo, principalmente verso 1 e 2, que é muito divulgado, é bem conhecido, e nós vemos as pessoas fazerem algumas interpretações com relação a esse texto. Mas você vai ver que eu trago aí algumas considerações importantes em relação à interpretação desse texto.
Nós vamos ver, por exemplo, que esse culto racional que Paulo está falando, ofereça um culto racional, você vai ver que ele vai além do culto semanal, né? Ele não está sem a preocupação com uma liturgia do culto, mas nós vamos ver que ele está relacionado com a questão do dia a dia, o culto que você oferece durante a sua vida. Não é somente durante o momento que você vai no templo. O culto, quando você vai ao templo, é para você abastecer a sua fé por meio do ouvir a palavra e também da comunhão, que você tem uma certa exclusividade para adorar a Deus, e a comunhão com a comunidade de fé que você pertence, a sua comunidade, a sua denominação, a sua fé. E as pessoas que estão junto com você na sua fé, e essa comunhão auxilia, é o culto que você oferece em comunidade, na coletividade. Mas esse culto racional que Paulo está falando, oferecer esse culto racional, é um culto constante, ele vai além, ele transcende o culto semanal que você está assistindo. Você vai ver nessa lição que eu chamo a atenção para isso. Por isso que nesta lição nós vamos aprender como oferecer esse culto racional a Deus. Nós vamos entender como é ter uma mente renovada, porque Paulo fala a respeito da mente renovada. O que é isso? Nós vamos ver também que o culto que nós devemos oferecer a Deus, a nossa consagração, deve ser agradável a Deus, segundo a vontade de Deus. Mas o que é oferecer algo agradável a Deus, um culto agradável e segundo a vontade de Deus? É o que nós vamos ver nesta lição. Então continue comigo, que nós vamos ver aí os tópicos da lição e entender por que o apóstolo Paulo escreveu esse capítulo, esses versos, como orientação para a igreja em Roma. O jovem e a consagração do culto racional. Verso 1. Tópico 1 da lição. Consagrando o corpo como sacrifício vivo. É que o apóstolo Paulo ele fala. Por que ele fala do sacrifício? O apóstolo Paulo era um expert em relação ao sacrifício da antiga aliança, do Antigo Testamento, ou seja, o sacrifício que era oferecido pelo judaísmo, pela religião que ele pertencia antes de conhecer o cristianismo, de conhecer a Jesus e ao Evangelho. Então o apóstolo Paulo tinha um bom conhecimento em relação ao sacrifício e ele, diante da sua revelação do encontro com Cristo, do encontro com o Evangelho, ele então teve a compreensão de que aqueles sacrifícios que ali estavam no Antigo Testamento serviam como um modelo. O próprio texto nos diz, o próprio apóstolo Paulo, os autores hebreus também diz, que como sombra, como um tipo, né, de um sacrifício perfeito que é dado por Cristo e também como modelo para o sacrifício na nova aliança, sacrifício entre aspas. Por quê? Porque aqui nós vamos ver que no Novo Testamento o sacrifício que você oferece é o quê? É o seu corpo, que passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. É o seu tempo, é a sua saúde, é tudo aquilo que Deus te dá. E você, como mordomo das coisas que Deus te dá, a mordomia cristã, a mordomia do corpo, a mordomia financeira e assim por diante, nós vemos então que nós temos que prestar conta diante de Deus, mas oferecer a Deus tudo o que Ele nos dá como forma de adoração, retornar a Ele como forma de adoração, mas de forma voluntária e gratuita. Então aí nós vamos ver essa diferença como oferecer um sacrifício vivo, ou seja, oferecer a sua vida de forma integral, em consagração a Deus, em separação para a exclusividade do serviço de Deus e para a adoração a Deus. Nós já vimos em lições anteriores que a única forma ou um meio de o ser humano chegar até Deus, ser religado com Deus no sentido da religião, é por meio de Cristo. Nós já vimos isso em lições anteriores. Atos 4:12, o único intermediário entre os homens e Deus, para que os homens venham a ser salvos, Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta essa transformação, essa modificação na forma de ver essa adoração a Deus, que com o advento de Cristo, a morte de Cristo, a justificação por meio de Cristo, então nós passamos a oferecer um sacrifício vivo, como já vimos, ou seja, você oferecer a sua vida de forma integral a Deus. E isso não deve ser de forma mecânica. É isso que o apóstolo está falando, é bem diferente de como oferecia o sacrifício no Antigo Testamento, como eles vinham adorar a Deus no Antigo Testamento, como algo mecânico e repetitivo. Aqui o apóstolo está dizendo que essa adoração é uma adoração mais real,
Assim como Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, os verdadeiros adoradores são aqueles que não fazem de forma mecânica, não fazem para cumprir tabela, como diz o ditado jovem, mas sim com o intuito de se entregar totalmente a Deus, com um único objetivo de adorar a Deus, não para atender certos ritualismos, para atender certas práticas rotineiras, mas para ter um verdadeiro contato com Deus. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, capítulo 6, 19, está aí no meu arquivo de slide. Lembrando mais uma vez que você pode baixar o meu arquivo de slide, esse é o mesmo arquivo que eu uso para fazer esse comentário com você, para você dar a sua aula, para estudar a sua lição. Então você pode entrar no meu blog, tem lá o vídeo original dessa PAD, que eu faço comentário por ser comentarista, trazendo as questões dos objetivos, como atingir o objetivo, a interação entre comentarista e professor, orientação pedagógica, como dar cada aula. E também agora aqui nesse vídeo, que está disponível também no blog, fazendo os comentários de cada tópico da lição, trabalhando a introdução, os tópicos das lições e as considerações finais. Então nós vemos que são vídeos complementares, assim que são como são complementares os vídeos dos demais colegas que fazem o comentário, em especial ao portal EBD, por exemplo, meu amigo pastor Caramuru, a irmã Janice e os demais colaboradores do portal EBD, que tem um trabalho excelente, abençoado já há vários anos, que divulgam vídeos que, como este que estou comentando com você, são complementares aos vídeos da CPAD, não são concorrentes. Então eu convido você a acessar esses vídeos, a você estudar, e quero aproveitar aqui agora, já que mencionei, fazer um grande agradecimento ao portal EBD por esse trabalho que eles fazem, a divulgação que eles fazem do vídeo, a promoção que eles fazem da EBD, das lições bíblicas da CPAD. Parabéns à equipe, muito obrigado, continue com esse trabalho, muito importante, um grande abraço a toda a equipe. Mas voltando aqui à lição, como eu estava mencionando, 1 Coríntios 3,16 e 6,19, nós vemos Paulo apresentando um novo lugar de encontro, porque o lugar de encontro, o entendimento do Antigo Testamento, era o templo, era por meio do sacrifício, e aqui um novo local de encontro é o próprio corpo, como o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso é muito importante nós entendermos Deus que não fica limitado dentro de 4 paredes, um espaço físico, mas dentro do próprio ser humano, como templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós devemos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, consagrando o corpo em santidade. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele acrescenta, não é simplesmente oferecer como um sacrifício vivo, mas ele acrescenta que também deve ser santo. O templo do Espírito Santo no nosso corpo ser consagrado, separado, ou seja, oferecendo de forma exclusiva para Deus. Santo quer dizer no original separado, ou seja, aquilo que você separa para Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, Paulo sempre lhe faz algumas alusões ao Antigo Testamento, fazendo comparação à antiga forma de sacrifício atual, para que os judeus em especial pudessem entender qual a principal mudança com o Evangelho e com a graça, com a justiça de Deus e com a graça. Por isso, justiça e graça. Nós vemos que mesmo naqueles rituais, que eram mais mecânicos, repetitivos, uma grande preocupação dos sacerdotes, ou já para atender às prescrições mosaicas a respeito de como oferecer o sacrifício a Deus. Então tinha vários cuidados com o corpo, com a roupa, com a vestimenta e assim por diante, demonstrando que deve existir um cuidado, um zelo ao oferecer a Deus o seu culto, a sua adoração. E quando tratarmos então, hoje como estamos tratando na nova aliança do nosso corpo como templo, como sacrifício, então o que isso quer dizer? Que nós devemos oferecer o melhor de nós, de forma exclusiva para Deus, para a adoração, para a honra e para a glória de Deus. Portanto, oferecer um culto com o corpo como sacrifício vivo e santo é oferecer corpo e alma, o ser humano de forma integral, como exclusividade de Deus, adoração ao Deus que o criou ou Deus que o salvou de forma exclusiva e integral. Consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Aí vem a questão, o que é agradável a Deus? Deus se interessa pelo interior das pessoas ou pelo exterior? Ou ambos? Deus se interessa pelo interior das pessoas, evidentemente, de forma prioritária.
Vemos isso nos ensinamentos de Jesus, né? O que vem de dentro é o que se leva em conta. Jesus demonstrando que aquilo que está no interior das pessoas é muito importante. O exterior expressa o que está no interior. É evidente que o homem, muitas vezes, o ser humano, consegue mascarar muitas vezes o que está no interior. Mas Deus, Ele conhece firmemente o que está lá dentro. Eu posso até aqui demonstrar ser uma pessoa para vocês e que vocês não conseguirem entender de forma plena o que está dentro de mim, qual é realmente a minha intenção. Mas Deus, Ele conhece você e conhece todas as pessoas. Ele se importa com o que está no interior. Por isso que Paulo diz que nós agora somos templo do Espírito Santo de Deus. E como é que nós devemos cuidar desse templo do Espírito Santo de Deus? Será que Deus não está preocupado, entre aspas, uma linguagem antropopática, atribuindo a Deus o sentimento humano? Porque Deus não se ocupa antecipadamente com as coisas, porque Deus é soberano, ciente, onisciente, conhece de todas as coisas. Mas no sentido de nós entendermos, Deus, Ele está atento para a importância do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Deus está atento para aquilo que está no nosso interior. Deus está atento de como nós devemos oferecer a Ele aquilo que lhe é agradável. O que é agradável a Deus? O que você entende, ou como você pensa quando você entrega um presente para uma pessoa? Como que essa pessoa poderá agradar você ao receber esse presente? Cuidando bem desse presente, não é assim? Tratando de uma forma que ele dedica todo o cuidado com aquilo que você deu, sendo grato e reconhecendo o presente que você deu. Assim é Deus com o nosso corpo. Por isso que nós temos que oferecer de forma agradável a Deus o nosso corpo, como adoração. Cuidar é um momento de nós refletirmos sobre como nós estamos cuidando do nosso corpo, entre a mordomia do corpo. O mordomo é aquele que cuida de algo que não é dele, dado a ele alguém, o seu senhor, o senhor da casa, que no caso é Deus. Então, nós temos que cuidar do corpo. Como nós estamos cuidando do nosso corpo? Com a questão da nossa saúde, da alimentação, do exercício físico e assim por diante. Tem muitas pessoas que pensam que Deus é seu empregado. Ele come qualquer coisa, de qualquer maneira, faz o que bem entende e, de repente, quando a saúde ou o corpo cobra por não estar sendo bem cuidado, ele quer que Deus cure na hora que ele quer. Como se Deus fosse um empregado, um médico particular e empregado dele. Então, nós vemos aqui a recomendação para nós cuidarmos do nosso corpo. É o momento de refletirmos. Eu coloco no livro, até nas igrejas, nós vemos aí as cantinas das igrejas, o que está sendo oferecido. Como igreja, nós temos que se preocupar também com a questão da saúde, com o que os crentes estão se alimentando. Ou você acha que essa não deve ser uma preocupação da igreja? Então, o corpo, como o templo do Espírito Santo de Deus, não somente na questão da adoração e tudo, mas também com o cuidado com o corpo que Deus nos deu. Então, nós temos que aproveitar esse momento para refletirmos sobre como nós estamos tratando, cuidando do corpo que foi o presente de Deus, que é templo do Espírito Santo de Deus, e como nós estamos sendo como mordomo do nosso próprio corpo. A mente renovada não se acomoda ao padrão estabelecido pelo sistema dominante do mundo. O sistema, o meio ambiente, o meio em que o ser humano está inserido, ele interfere sim, na forma das pessoas pensarem, na forma das pessoas agirem. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19 fala aqui isso. Então, o sistema dominante do mundo, dentro da interpretação desse texto, jaz no maligno, ou seja, o interesse econômico, o interesse individual, o interesse pessoal, ele sobressai quando fala em relação de sistema, as pessoas que estão no poder. As pessoas, em vez de priorizar a importância da comunidade, a importância que a comunhão, que a qualidade de vida de forma coletiva tem para os seres humanos e para uma vida feliz e bem vivida, eles preferem priorizar os seus interesses.
Veja aí a mídia, veja aí as notícias que nós estamos vendo ultimamente em relação aos governantes, às pessoas que estão no poder. Mas é claro que isso não é do poder atual, do governo atual. Nós vamos ver que isso, os governos anteriores, e se você olhar a história da humanidade, sempre que houve poder, houve corrupção. Houve pessoas em busca de interesse, e pessoas que muitas vezes, talvez até bem intencionadas, elas acabam sendo influenciadas pelo poder maior, o sistema que jaz no maligno, que jaz na concupiscência, que jaz na corrupção. Então, procurando tirar os benefícios e tirando, muitas vezes, os direitos individuais das pessoas. O mundo domina dessa forma. Mas, Paulo aqui está dizendo que a mente renovada, a mente daquela pessoa que conhece a Cristo, essa pessoa, ela deve agir de forma diferenciada. Por isso que é importante nós termos pessoas em posições estratégicas dos governos, dos países, mas pessoas que realmente tenham a mente renovada. Porque, como nós vemos aqui, aquele que tem a mente renovada não se molda a partir do modelo estabelecido pelo sistema dominante, mas se molda pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que molda a sua vida, que molda a sua forma de pensar. E não o sistema, e não o poder dominante, a ideologia que domina o governo, que domina os poderes constituídos. Por isso que nós, como cristãos, que buscamos ter uma mente renovada, devemos estar atentos pela influência da comunicação, a influência da mídia, do jornal, da televisão e assim por diante, aqueles poderes de comunicação que influenciam na forma de pensar das pessoas. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, a Bíblia, e qual é a vontade de Deus. Por isso que nós temos que estar atentos para como oferecer um culto agradável a Deus. Como nós já vimos, que é na rotina, é no dia a dia, é no nosso viver diário. E também nessa questão de como nós estamos agindo, como nós estamos pensando. E o cuidado que devemos ter com esses poderes de comunicação que moldam a forma de pensar das pessoas, formando uma ideologia que, às vezes, as pessoas, sem pensar, acabam incorporando e acabam agindo de uma forma que o sistema impõe sobre ela. E a palavra de Deus é importante para nós conhecermos qual é a vontade de Deus, nós vamos ver um pouco mais à frente, e procurar oferecer um culto agradável a Deus, através de nossa vida, nosso corpo vivo, tendo a palavra de Deus como referência, como referencial para a nossa forma de pensar. Então, uma mente renovada, ela é moldada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. A mente renovada pelo Espírito Santo. Verso 2. Então, o Espírito Santo, por meio da palavra, é quem vai moldando a mente do cristão, que vai renovando a mente do cristão. Portanto, é um processo contínuo. Constantemente o Espírito Santo está limpando, por meio do relembrar a palavra de Deus, nos limpando, conforme João 15, Jesus disse que somos limpos pela palavra, e o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra que nós lemos, que nós escutamos, e vai renovando a nossa mente, isso de forma constantemente. E isso não é passivo. Vamos dizer assim, a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo já chega e como se fosse um programa de computador. Não. A pessoa, ela deve também buscar, constantemente essa aprimoração, essa aproximação com a palavra de Deus e, consequentemente, com o Espírito Santo de Deus para receber essas orientações e ter essa facilidade de absorção a receber a orientação do Espírito Santo de Deus na sua condução, na sua maneira de agir e assim por diante. Então, não de forma passiva, mas de uma forma contínua, que a pessoa também deve buscar se aproximar cada vez mais de Deus e que Deus vai estar de prontidão, por meio do seu Espírito Santo de Deus, de se aproximar cada vez mais de nós e nos orientar de como oferecemos a Ele um culto agradável. Filipenses 4:8, que eu deixo no arquivo de slide, nos orienta a nós priorizarmos as coisas que se referem a Deus e ao seu reino.
1 Coríntios 2, 14 e 15, nos diz que a pessoa com a mente renovada tem um discernimento das coisas espirituais. E isso é feito mediante a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, quando a pessoa se dispõe de forma ativa a priorizar as coisas que são de Deus, a pensar nas coisas de Deus, a buscar o entendimento das coisas espirituais, o Espírito Santo nos ajuda a nós podermos entender as coisas de Deus e nos envolvermos cada vez mais nas coisas de Deus e conduzir a nossa mente de uma forma que venha a se aproximar e agradar, fazendo a vontade de Deus. Eu coloco uma frase na revista e coloco no livro, explicando um pouco mais sobre isso, que as maiores batalhas espirituais estão na mente das pessoas. Então a batalha não está lá no dia a dia, no corpo a corpo, mas a maior batalha está na mente. É aonde que a ação do maligno, do mal, procura inculcar em nossa mente desejos, desconfianças, ciúmes e assim por diante, levando as pessoas a um incômodo constante, pessoas a ter uma vida sem paz. Por isso que é importante nós termos a nossa mente renovada, purificada pela palavra e uma mente voltada para a ação do Espírito Santo. Para quê? Para que as coisas que são induzidas pelo mal não tenham poder sobre a nossa mente e as pessoas possam ter um controle. Se você olhar em hospícios, você vai encontrar muitas pessoas religiosas, perturbadas. Por quê? Porque não souberam controlar a sua mente, porque não souberam dar guarida à palavra de Deus, ao Espírito Santo, de forma a controlar a sua mente, os seus pensamentos, e leva as pessoas a um distúrbio psicológico, levando as pessoas a serem afastadas da própria sociedade, por não saber conviver em sociedade. Por isso que é importante nós estarmos atentos para a palavra de Deus e estarmos dispostos a submeter a ação do Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que não é evasiva, mas é uma voz que vem orientativa e que nos acompanha de forma que nos permite o livre-arbítrio, a decisão, tomar a decisão, aceitar ou não, mas ele está disposto, o Espírito Santo de Deus, a dar orientação. Por isso devemos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Mateus 6, 21 a 24, Jesus diz que aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então nós temos que estar atentos para ver aquilo que tem movido nossa vida, nossa mente, nosso coração e procurar estar atento para a voz do Espírito Santo de Deus para que o nosso tesouro realmente sejam coisas espirituais, aquilo que Deus tem de melhor para o ser humano que Ele criou. A mente renovada transforma a forma de vida. É estranho como muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicos, membros da nossa igreja, aparentemente avivadas, têm uma vida que se mistura com o padrão estabelecido pelo mundo, em que a pessoa não percebe diferença. Então, essa questão de exterioridade, pular, falar em línguas, gritar, dar glória, aleluia na igreja, sem ter uma vida transformada, do que adianta? Então, o mais importante é ter uma vida transformada. E a mente renovada, ela transforma a forma da pessoa agir, pensar, assim por diante. Tendo uma vida transformada pelo Evangelho, vai ter um impacto na sociedade, no meio que a pessoa está inserida, glorificando a Deus. 1 Coríntios 10 e 31 fala sobre essa questão, de como nós devemos viver em novidade de vida e glorificar a Deus por meio do nosso comportamento. Tem muitas pessoas envergonhando ao Evangelho, em vez de glorificar a Deus por meio de uma vida moldada pelo Evangelho. Quando falo a respeito da transformação de vida, de uma vida separada, como já citamos em itens anteriores, não quer dizer que o crente deve se isolar do mundo. Não quer dizer que o crente não pode participar das atividades, dos eventos, do trabalho, dos amigos. Pode participar e é importante que participe e que faça a diferença, que as pessoas percebam algo diferente, um comportamento diferenciado, uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Isso é muito importante. É interessante a oração sacerdotal que Jesus fez no João 17,
quando ele diz: Pai, não quero que os tire do mundo, seus discípulos, mas que os preserve no mundo. Ou seja, preserve mesmo estando dentro do mundo. Então não é para o cristão se separar da sociedade, se separar dos eventos, participar de todos os eventos que ele está próximo, mas que ele haja de forma diferenciada, uma vida transformada. Isso é muito importante, dá bastante assunto para você discutir em uma classe de escola dominical. 2 Timóteo 1,7, nós vemos orientações para a gente viver no poder, no amor e no equilíbrio. Então, como é importante nós recebemos o poder de Deus na nossa vida, temos uma vida de amor e de forma equilibrada. São orientações importantes para que o cristão possa ter uma vida que agrade a Deus, de forma que ele consiga oferecer através de sua vida um culto agradável a Deus, um culto racional, que é o que nós estamos estudando. E isso independente das circunstâncias, conforme nós vemos Filipenses 4:13, ou melhor, 4:11 a 13, ou alguns versículos posteriores, como já citei em vários vídeos, que às vezes as pessoas pegam o verso 13 de forma isolada. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós vemos que anteriormente Paulo está falando que ele tinha uma vida abastada e também já teve vida escassa, passando necessidades, que todos os momentos da sua vida, depois de encontrar o Evangelho, quer seja na bonança, quer seja na necessidade, tudo ele pode naquele que o fortalece, que é Deus. Ou seja, em toda circunstância, glorificado seja o nome de Deus, eu posso toda coisa, cabeça levantada, seguindo a Deus, sabendo que tudo contribui, Romanos 8:28, para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, que é muito importante que o crente tenha uma vida renovada e que essa vida renovada, que essa mente renovada, venha impactar numa transformação de vida, uma mudança de comportamento, um exemplo para aqueles que não conhecem o Evangelho. Tópico 3. Jovem e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O jovem e a boa vontade de Deus. Muitas pessoas perguntam: mas como saber qual que é a vontade de Deus? Então Deus expressa a sua vontade de algumas formas. Uma forma importante para nós entendermos qual é a vontade de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. É nela que Deus, por meio dos autores inspirados, mostra qual é a sua vontade para a humanidade, uma vontade de forma coletiva. E quando o cristão, quando a pessoa, ele tem um contato com essa palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, ele transforma uma interpretação, vamos dizer assim, de Deus, como diz que o Espírito interpreta, né? Entre o nosso sentimento, a nossa vontade, a nossa vida, os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Esse Espírito Santo, ele faz então uma interpretação individual para a vida das pessoas, levando as pessoas a ouvir a voz de Deus como se fosse de forma exclusiva para a sua própria vida, por meio da sua palavra, expressando qual é a vontade de Deus. Isto é suficiente? Qual a reflexão que eu devo ter sobre a questão da boa vontade de Deus? Eu coloco na lição, também no livro, uma separação entre a vontade universal e a vontade específica de Deus, como exemplo. Porque muitas vezes nós podemos estar dentro da vontade universal de Deus, que é aquela vontade que Deus expressa para toda a humanidade de forma coletiva, mas não estar dentro da vontade específica de Deus, que é essa vontade que eu digo que é interpretada pelo Espírito Santo de Deus, quando você tem contato com a palavra ou com Deus através da oração. E Deus, então, através do Espírito Santo de Deus, lhe identifica qual é a boa, ou seja, aquela vontade de Deus especificamente para você. Mas muitas vezes, mesmo você estando dentro da vontade geral, específica de Deus, sendo um servo de Deus fiel a Deus e fazendo as coisas corretamente, buscando fazer aquilo que agrada a Deus, mas pode ser que você não está dentro da vontade específica de Deus. Pode ser que Deus tenha algo especial para você e que o Espírito Santo de Deus já lhe comunicou. Mas você tem dificuldade muitas vezes de fazer. Diz: não, eu já estou dentro da vontade universal, na vontade geral de Deus, estou sendo fiel a Deus, mas essa vontade de Deus específica para mim, eu não quero fazer. Por causa muitas vezes do seu próprio interesse, as coisas que te agradam, e não
aquela preocupação de fazer aquilo que agrada a Deus. Quando você ouve a interpretação do Espírito Santo de Deus, a voz de Deus, e segue, então você está dentro da boa vontade de Deus. O jovem e agradável vontade de Deus. Efésios 5:10 nos exorta a nós buscarmos discernir qual é a agradável vontade de Deus. O que Deus tem especificamente para nós? Existem alguns rituais, alguns fetiches, né? Mesmo dentro da comunidade evangélica, são coisas que me preocupam muitas vezes. Muitas vezes não, me preocupa constantemente pelo comportamento de muitos crentes, que temos critérios para definir a vontade de Deus. Eu coloco aí na revista, coloco no livro, sobre a questão da porta aberta, a porta fechada. Um exemplo de critério que as pessoas utilizam. Pessoas dizendo assim, eu quero fazer tal coisa, está dando tudo certinho, então quer dizer que é a vontade de Deus. Ou pessoas que dizem assim, estava fazendo tal coisa, mas não deu certo, é porque não é a vontade de Deus. Será que é isso? Será que é assim que Deus age? Não acredito. O fato de tudo estar acontecendo certinho, do jeito que você pensa, não quer dizer que é a vontade de Deus. Pode ser que seja a tua vontade e as coisas estão dando certo, mas não é a vontade de Deus. Esse não é um critério para você definir se é a vontade de Deus ou não. Tem muitos critérios, como base bíblica, né? A Bíblia com regra de fé, comunicação com Deus para entender qual é a vontade dele. O fato de estar dando tudo certo não quer dizer. Nós vamos ver muitas pessoas que caíram na fé, muitos personagens bíblicos e também pessoas na sua vida pessoal que caíram por tudo estar dando certo e achar que era a vontade de Deus. E às vezes as pessoas querem justificar até os seus comportamentos irregulares, né, com relação à própria prescrição bíblica, pode dizer, não, é a vontade de Deus, porque está dando tudo certo. Ou porque uma igreja está crescendo, é a vontade de Deus, estou dentro da vontade de Deus. Isso também não determina se é a vontade de Deus ou não. Então, cuidado que nós temos que ter, que é uma prática comum na nossa igreja, ou na nossa comunidade de fé, na nossa denominação. Assim como outras denominações evangélicas, na interpretação desse texto sobre a vontade de Deus. É um ponto importante para ser discutido. A vontade permissiva, a vontade diretiva de Deus são questões que a gente pode ampliar aqui nesse item também, tomando cuidado com o tempo que nós temos na classe de escola dominical, é evidente. É por isso que eu coloco no meu comentário que a pessoa que anda em comunhão com Deus, que busca oferecer um culto agradável a Deus, que busca ter comunhão com Deus por meio da palavra, por meio da oração, um comportamento ilibado, um bom testemunho no meio que está inserido, quer no trabalho, na escola, na igreja, em outros locais em que ele esteja presente. Então, essa pessoa ela tem facilidade para entender qual é a boa e agradável vontade de Deus. E por isso, a nossa orientação de estarmos constantemente buscando a palavra de Deus, uma vida de comunhão com Deus, para entender melhor a Deus e como se aproximar dele. Existe um versículo que diz que a paz de Deus seja o hábito em nossas decisões. Teve um momento na minha vida que eu tinha uma decisão importante a ser tomada. E numa viagem que fiz, numa cidade, quando eu morava ainda em Ponta Grossa, vindo para Curitiba, aí um pastor veio comigo, porque a família morava aqui, aproveitou a carona e veio conversando. E eu coloquei a ele dessa preocupação. E ele citou esse versículo para mim. E a partir de então, esse versículo tem tornado como referência nas minhas decisões. Esse pastor disse para mim: você está em paz? Você sente paz com Deus com essa decisão? Que a paz de Deus seja o hábito das suas decisões. É um texto bíblico. E eu passei a meditar sobre isso. Então, convido você a meditar sobre isso também. Que a paz de Deus seja o hábito em suas decisões. Dessa forma, você vai entender qual é a agradável vontade de Deus para a sua vida. O jovem e a perfeita vontade de Deus. Veja como Paulo vai estratificando, que é difícil muitas vezes de entender, mas aqui eu coloco algumas colocações para vocês no sentido, 1 Tessalonicenses 4:1-13, que vos abstenhais da imoralidade sexual, por exemplo. Essa é uma vontade de Deus para toda a humanidade. É uma vontade de Deus para todo ser humano, em especial para aqueles que se dizem cristãos,
que conhece o Evangelho, para estar dentro dessa vontade de Deus, independente de tempo, independente de área geográfica. Então é uma vontade espacial e temporal. Em todo tempo, em todo lugar. Essa é a perfeita vontade de Deus para os seres humanos, que se abstenham da imoralidade sexual. Como também várias outras prescrições que Deus deixa para o ser humano, ou seja, algo bem prescritivo. É isso que eu quero para você, é isso que é melhor para o ser humano, é isso que agrada, é isso que está dentro da minha perfeita vontade. Eu deixo a citação de Colossenses 1, 10 a 12, trazendo aí também algumas orientações sobre a perfeita vontade de Deus. Por exemplo, frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, o conhecimento experiencial de Deus. Nós vemos aí como a perfeita vontade de Deus, frutificar em toda boa obra. Tem pessoas que vêm à igreja e estão dentro da vontade de Deus, no sentido de que estão buscando atender as orientações, ser um bom pai de família, boa mãe de família, participar dos eventos da igreja, departamento da igreja, assim por diante. Vamos dizer assim, um cristão padrão. Mas quando ele fala que frutificar, tem muitas pessoas que às vezes frutificam, estão contentes com a sua atuação, com a sua participação, mas não estão frutificando em relação, muitas vezes, à evangelização, ao discipulado, à orientação das pessoas que estão na igreja. Ele sente que cumpriu sua obrigação, está tudo bem, mas dessa forma ele não está na perfeita vontade de Deus, ele está fazendo a vontade agradável, a boa e agradável vontade de Deus, mas não a perfeita vontade de Deus, onde a pessoa está mais comprometida com o reino de Deus. Existe uma ilustração que quero ver se me lembro totalmente dela, sobre a questão do bife a cavalo. Já conhece o bife a cavalo? Tem lá o bife e tem o ovo que é colocado sobre o bife. Então as pessoas fazem alguma ilustração sobre esse exemplo em relação ao comprometimento das pessoas. Então nessa lição diz assim que o boi, ele estava comprometido no exemplo do bife a cavalo. Por quê? Ele deu a sua vida por aquele alimento, para se formar o bife a cavalo, que é o bife. E a galinha, ela estava envolvida, ela está envolvida, porque ela deu o ovo. Então ela está envolvida, ela deu o ovo para formar o bife a cavalo, mas continua viva. Ela continua fazendo as suas coisas, deu uma parte de si, mas a vaca, ela se deu por completo. É um exemplo de envolvimento e comprometimento. Então, a pessoa que está envolvida, ela está fazendo a boa e agradável vontade de Deus. Mas a pessoa que está comprometida, realmente, ela faz a perfeita vontade de Deus. Vejo como uma boa ilustração para diferenciar essas questões da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda que pareça para você que a perfeita vontade de Deus para a sua vida não esteja adequada, ou não esteja a seu contento, não lhe agrada, procure fazer, mesmo assim, a perfeita vontade de Deus. Porque aí eu cito Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que estão chamados segundo o seu decreto. São aqueles que estão dentro da perfeita vontade de Deus, independente das circunstâncias. Vamos então às considerações finais dessa lição. Considerações finais. Nesta lição, nós aprendemos que o culto racional que agrada a Deus não é a rotina da participação do templo, mas o culto espiritual contínuo na vida do crente. Em primeiro lugar, nós vimos que o culto racional, diferente do que muitas pessoas ensinam, não é a participação na liturgia do culto, e como você participa, você está pensando no culto, você está raciocinando no culto, mas é um culto racional contínuo, quando olhamos o contexto desse texto que Paulo nos apresenta em Romanos 12. Então é o culto que é agradável a Deus, é o culto que atende à boa vontade de Deus, que atende à perfeita vontade de Deus. É o culto diário, do dia a dia. Então não é no domingo que você vai à igreja,
mas começa no domingo que você vai à igreja e vai até o próximo domingo, o próximo domingo e o próximo domingo. Então esse culto racional não é um culto mecânico, repetitivo, que você faz dentro da igreja, no culto, no templo, mas é aquele que você faz como verdadeiro adorador, independente do lugar e do tempo, ou seja, constantemente, em todo lugar, você estará oferecendo a Deus um sacrifício vivo, perfeito e agradável. Se você quer realmente oferecer um culto racional, que é o culto que você oferece no dia a dia, na rotina da sua vida, constantemente para Deus. A renovação da mente é um processo. O crente precisa fazer uma entrega completa para que o Espírito Santo governe a sua mente. Nós vimos que essa renovação ela é uma constante na vida do crente, é um processo. Constantemente o Espírito Santo está orientando e renovando por meio da palavra de Deus, que purifica, que limpa a nossa mente e fazendo-nos entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Entender que nós devemos viver segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, da palavra, e não nos submeter ao padrão estabelecido pelo sistema dominante, mas influenciar esse padrão através da nossa vida, uma vida que atende à boa e perfeita vontade de Deus. Paulo roga para que seja apresentado um culto espiritual diário e agradável a Deus, pois somente assim poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É dessa forma, oferecendo um culto espiritual. Quando eu digo espiritual, não é aqueles movimentos que nós vemos na igreja muitas vezes. Espiritual é ter vida espiritual, é apresentar o fruto do Espírito na sua vida. Então, apresentar esse culto espiritual e diário a Deus. É somente dessa forma que nós podemos atender o que está em Romanos 12, 1 e 2. Apresentar um culto racional, que é constante, que atenda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espero ter ajudado você a compreender melhor esse texto bíblico de Paulo escrevendo a Romanos. Nós vemos mais agora questões práticas que o apóstolo Paulo começa a apresentar, e questões importantes, e eu acredito que você deve ter lido algo diferente ao comentar esta lição, ao estudar essa lição, e começar a aprender algumas coisas novas, né? E como oferecer esse culto racional. Espero ter ajudado você, e espero que você contribua também com esse programa, compartilhando. Nós não pedimos aqui oferta. Pessoas querem oferecer muitas vezes, você não pede oferta, como é que eu faço? Nós não pedimos oferta, estamos aqui para contribuir. O que eu peço é que você nos ajude compartilhando esse vídeo para os seus amigos, para os seus irmãos, e peço para eles compartilhar também. Vamos fazer uma grande rede para que os acessos cada vez continuem mais. E o arquivo de slide, as lições aí estão superando. Teve vídeo que deu 54, 55 mil acessos lá no meu SlideShare. Tem vídeos aí dando 40 e pouco, 50 mil acessos. Então, abra lá um arquivo que vai te ajudar bastante você a estudar e dar a sua aula também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula, até a próxima lição.